Olá, galera do oitavo ano, passar uma aula para vocês. O tema hoje, Revolução Industrial. Vou dar algumas dicas e no final da aula, exercício e uma pesquisa de aprofundamento. Ok, vamos lá? Revolução Industrial. Primeiro é importante definirmos o termo revolução. Os alunos, as pessoas, normalmente relacionam a palavra com reivindicações trabalhistas, questões políticas. Tá certo, mas não é só isto. Uma revolução pode acontecer em qualquer âmbito da sociedade. Revolução na educação, revolução tecnológica, cultural, etc. Transformação radical de determinada estrutura política, social, econômica, cultural ou tecnológica. Observem ali a palavra radical que está grifada, né? Por quê? Pela importância dela na frase. As mudanças que ocorreram na Inglaterra, onde teve início a Revolução, né? Impactaram grandemente a sociedade. As mudanças foram profundas. Ok? É importante frisar isso, que a partir dessa revolução ocorreu muitas mudanças, entre elas a urbanização, questões ambientais, né? Destruição do meio ambiente, né? Degradação do meio ambiente, e muitas mudanças nas relações sociais e trabalhistas também. Ok? O que foi? Conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo trabalho assalariado, com o uso das máquinas. Logicamente que isso aqui é um resumo do resumo, né? Falar de revolução industrial daria para ficar muito tempo falando aqui. Mas dá para perceber alguns aspectos importantes aqui nessa frase, nesse fragmento aqui. Os produtos, as coisas que eram produzidas artesanalmente, feito por uma pessoa, por poucas pessoas, até por uma família, em casa, num galpão, passaram a ser feitas numa fábrica de forma estruturada e com uso de máquinas. Isto fez com que a produção aumentasse e a gente chama a produção em massa, né, em grande quantidade. E outro aspecto também relevante é que a produção que antes era feita por uma pessoa, como eu disse, ou poucas pessoas, do começo ao fim, agora é feito em etapas. Ok? Pioneirismo inglês. Pioneirismo vem de primeiro, né? É importante a gente saber por que aconteceu na Inglaterra. Por que não foram outros países? A Inglaterra tinha alguns aspectos, né, que favoreceram com que a Revolução Industrial ocorresse no seu país. A Revolução Industrial começou na Inglaterra na segunda metade do século XVIII, se espalhando pelo mundo nas próximas décadas. Os fatores que contribuíram para o pioneirismo inglês foram: primeiro, a acumulação primitiva de capitais. Dinheiro mesmo, né? O que fez com que a Inglaterra acumulasse dinheiro, né, antes que outros países? A Inglaterra, historicamente, foi um país imperialista que conquistou muitos territórios e tinha muitas colônias pelo mundo. E explorava essas colônias, né? Essas colônias acumulando capitais.
Outro aspecto é do comércio naval. Sabemos que a Inglaterra é uma ilha, né? E esse fator geográfico contribuiu também para que a Inglaterra ganhasse, acumulasse muito dinheiro, muita riqueza vindo do comércio naval. Matéria-prima abundante. Carvão e ferro, principalmente. A Inglaterra tinha muitas jazidas de carvão e de ferro, e carvão utilizado na geração de energia a vapor, né? Carvão mineral, né? E ferro na produção das primeiras manufaturas, dos primeiros produtos. Então, capitais, matéria-prima e mão de obra. Uma empresa precisa de dinheiro, precisa de matéria-prima e precisa de pessoas para trabalhar. Mas é importante vocês saberem de onde que veio essa mão de obra disponível. Ela veio do processo chamado cercamento, lei dos cercamentos. No final dessa aula, eu vou pedir uma pesquisa para vocês saberem o que foram a lei dos cercamentos, que ajudou que proporcionasse mão de obra para as indústrias fazerem os seus produtos, mão de obra disponível para a Inglaterra. Centralização política. O que é centralização política? É um governo centralizado, um governo que arrecada centralizadamente impostos, e também mudou o regime de governo, a forma de governo. Nesse período, a burguesia derrubou o regime monárquico e implantou-se um sistema, uma monarquia parlamentarista. O que é parlamentarismo? É a sociedade civil governando, né? A partir desse momento, as pessoas escolhem os seus representantes para governar. Ok? E um governo, eu sempre digo, um governo monárquico, ele é autoritário, ele é centralizador, a maioria deles escravocrata, e trava o desenvolvimento de um país. O sistema parlamentar liberal, né, implantado na Inglaterra, flexibilizou relações comerciais com outros países, fizeram leis entre empresa para mediar a relação capital-trabalho, né? Empresa-trabalhador, enfim, um governo que facilita o processo de industrialização. Passando aqui uns símbolos da Revolução Industrial, alguns símbolos da Revolução Industrial, para vocês entenderem e ter uma visão global aqui de todo o processo. Primeiramente, o primeiro símbolo é o tear mecânico, né? Nesse caso aqui ainda é um manual, pode ver que tem uma roleta ali com um cabo ali que é girado manualmente. Em seguida já veio o outro tear, que é um tear hidráulico já, né? Uma bomba hidráulica que move um motor que movimenta esse motor. O terceiro símbolo, a locomotiva a vapor. A produção começou a aumentar, né, e precisa ser distribuído o produto. A locomotiva veio para fazer isso. Observem ali, né, a queima do carvão, já jogando muita poluição ali na atmosfera. Barco a vapor, aqui com vela e vapor, observem também a fumaça, né? Também para proporcionar o transporte dos produtos que passaram a ser produzidos em grande quantidade. Para a gente entender um pouco mais,
entender o início, principalmente, nós estamos falando aqui, é bom lembrar, da primeira Revolução Industrial. Existiram outras revoluções, que primeira, segunda, terceira, historiadores já trabalham com a quarta Revolução Industrial. Um pouquinho do antecedente, né? Para entender o processo que contribuiu para para que a Revolução Industrial ocorresse na Inglaterra, precisamos entender os desdobramentos anterior à Revolução. Para isto, faça o exercício solicitado a seguir. Da apostila, né? Página 29. Pesquisa de aprofundamento, definição de parlamentarismo, qual o papel da burguesia na Revolução Industrial e o que foram os cercamentos. Ok? Dúvidas no WhatsApp e respostas pelo e-mail na tela. Ok? Um bom dia a todos, uma boa sorte e boa nota. Um abraço, até a próxima.